Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 27 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será feita pela nossa amiga Carla. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mãe Santíssima, te agradecemos em nome do teu Filho, pela tua bondade, pela tua misericórdia conosco. Eu gostaria de dedicar esses estudos à tua grande pessoa, à tua grande magnanimidade, o teu amor pela essa humanidade. Ajuda-nos e ensina-nos a caminhar com teu Filho, a saber o que precisamos fazer para com ele caminhar como tu fizestes. Graças, Mãe, te damos pela misericórdia e as oportunidades que todos nós aqui recebemos. Que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos que após a confissão do Camilo sobre o que o levou ao suicídio, os 10 que estavam na mesma enfermaria começaram a chorar, né? Começaram a sentir angústias e eles foram chamados e foram admoestados, né? Porque isso não podia acontecer, eles tinham que ficar em silêncio. E foi designado para eles o Joel Steele, que é um enfermeiro de origem portuguesa, mas de mãe inglesa, ficou dando assistência com ele. E os dois que ficaram, o caso mais melindroso, era o Mário e o João, que eles foram transportados em macas, que eles foram levados a um setor, ter tipo uma cirurgia magnética para a reconstituição dos locais que foram feridos pelo qualquer tipo de intento que foi o suicídio. Estamos bem aí nessa hora. Então vamos lá. Que a Mãe Santíssima nos guie, certo, Carla? Sim. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, então, imagina como estava a condição do crânio dele. Profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros, para análise especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpo físico, entre aspas, do Departamento de Reencarnação, para estudos concernente, referente à preparação da nova vestidura carnal, que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o deslocado gesto que tivera. Então, olha as informações. Ele recebe, então, uma assistência magnética, ele recebe uma intervenção de uma substância luminosa extraída dos raios solares, porque ele está falando de um corpo semimaterial, que é o corpo perispiritual, que está destruído e que ele está sendo recuperado. A gente sabe dos benefícios dos raios solares, né? Fica você sem tomar sol alguns anos para você ver o que vai acontecer. E, tia, tal qual como nós, ele é feito exames que são arquivados, só que os arquivos lá são sonoros, são, como ele diz, mapas e fotografias, mapas movediços, sonoros, para análises especiais. E isso fica retido e vai para uma ficha, vamos dizer assim, palavras minhas, uma ficha médica que vai para o planejamento de corpos físicos para a próxima reencarnação.
Que é assim, você tem uma ficha que você fez uma lesão, essa lesão volta para reconstituir aonde foi lesado. Que deles extraíram fotografias e mapas movediços. A gente não sabe nem o que é isso. Isso é só de filme, eu já vi em filme. O cara puxa assim, aí joga para um, joga para o outro, aí dá um Tom Cruise, né? Só em filme que eu já vi esses mapas. Menor Report. E eu penso que um dia a gente chegue lá. Exatamente, porque o mapa é uma marcação, é um território. Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. É que nos dá a direção. A gente já está mais ou menos no caminho como ressonância magnética. É sonoro. Sonoros, aí ela está lembrando aqui a ressonância magnética. Então a gente percebe que há como diz a Carlinha, há uma ficha, né, como diz a Mita, e essa ficha vai todas as suas anotações. Porque é fotografada a condição que ele está. Porque vai ser recuperado o corpo perispiritual. Agora você diz assim, mas tia, se vai ser recuperado o corpo perispiritual e a senhora fala que necessita reencarnar para recuperar o corpo perispiritual, bugou, né? Como diz o jovem, né? De repente bugou. O que é isso? Então a gente para pensar, será que essa correção, essa restauração, ela é total? Será que ela não é parcial? Será que de repente isso não vai voltar daqui a um tempo? Eles recebem ali como se fossem os primeiros socorros, né? Eles recuperam aquilo, mas é parcial, não é total. Como se fosse talvez uma maquiagem temporária, né? Sabe o que isso me lembra? Quem é da área da saúde pode lembrar. A gente tem uma coisa que se chama cuidados paliativos. Você não vai curar, mas você vai trazer o paciente para ele ter conforto e ele poder, vamos dizer assim, ter o mais saudável possível. No Hospital Maria de Nazaré, como ele diz, isso é uma casa de correção. E eles não vão aprender nada se eles estiverem completamente, vamos dizer assim, perturbados, porque não dá, né, para eles verem alguma coisa. Então, faz-se um curativo, né, que é um cuidado paliativo, para ele ter um aprendizado, mas isso não é ganho dele. Porque ele diz assim, olha, voltando, sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, que foram profundamente afetadas, o crânio, receberam sondagens de luz, receberam banhos de propriedades magnéticas, e bálsamos quintessenciados. A função do bálsamo é o quê? Acalmar. E quintessência, para a gente saber o que é quintessência. Quais são as 4 essências que nós conhecemos? Água, fogo, terra e ar. São as 4 essências, os 4 elementos. Qual é a quinta essência? O éter. Não se sabe. Então, por isso, tudo que eles falam assim, quinta essência, é uma essência que não se sabe o que é, mas que existe. Então eles chamam de quinta essência. E aí ele fala assim, ó, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares. Porque os raios solares também é matéria. Que deles extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros, para análise especiais, que tais fotografias e mapas, né, que é essa delineação, mais tarde serão encaminhados à seção do planejamento de corpo físico, que é do departamento da reencarnação. Para quê? Para que isso vai para lá? Para estudos referentes à preparação da nova vestidura carnal que me caberia para o retorno aos testemunhos de expiação na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o tresloucado gesto que tiver. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente,
reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas, àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, aos quais mantinham clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante verídico para descrever. Então, o corpo perispiritual dele refletia o corpo físico 100%. Tudo que acontecia com o corpo se refletia no corpo perispiritual. E o senhor Canalejas e o hindu estava trabalhando justamente para desligar ou desfazer essas impressões que ele reproduzia constantemente. E aqui você vê o convite da mente dele, o convite para que ele pudesse ter esperança, pensar no bem, pensar no futuro, porque não adianta se eles fizessem o tratamento no corpo perispiritual, mas se o Camilo continuasse a pensar: nada vai dar certo, eu sou um sofredor, eu cometi um suicídio, meu corpo está assim, não ia adiantar, porque a mente dele também atua sobre o corpo perispiritual. Mas isso aqui não é a solução. Isso aqui, eu gostei é uma maquiagem, né, Carlinhos? É uma maquiagem, porque eles terão que reaver. Eles têm um débito contra a lei divina. Interessante que ele fala dessa aqui, essas correntes magnéticas. Então, mesmo que você... porque assim, eles passaram, a gente viu aqui, um tempo no vale, até que esteja, vamos dizer assim, exaurido aquela primeira energia mais, vamos dizer assim, grosseirona. Mas só que o ato do suicídio em si deixa uma corrente magnética que o físico astral, porque ele diz físico astral que é o perispírito, com o físico terreno, que é o corpo físico, que pelo tempo que já passou, ele não tem mais o corpo físico, mas ele ainda tem essa corrente magnética rodando nele, porque ela não foi dissipada. É uma coisa a mais que fica na pessoa. Acho que precisa de toda uma coisa. Vital. Que essa corrente magnética fica, as quais mantinham clamoroso desequilíbrio. São essas correntes magnéticas. Para quem está estudando a obra Voltei, do irmão Jacó, que nós estamos fazendo, lá ele mostra a dificuldade do processo de desenlace. E olha que foi um processo natural, através da enfermidade física. E lá a gente vai acompanhando a dificuldade do processo da desencarnação. Agora imagina um caso de suicídio. Aí ele vai explicar agora. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, que é o termo que a ciência espírita nos ensina a chamar, perispírito, não invente, tá? Ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele, corpo perispiritual, é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso do qual ele é o dirigente. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Volta aqui comigo, olha. Ele diz que não é uma abstração e nem uma figura incorpórea, porque ele é semimaterial, logo é um corpo. Como supuseram, ele é, ao contrário disso, uma organização viva, real, sede das sensações. O corpo físico, quando eu me alimento, ele se sente saciado, né? Ele diz, chega.
E aí, logo quando você percebe esse saciado, você vem algo que não é o saciado. Saciado é do corpo, é do organismo, é um resultado. Mas você sente uma sensação de bem-estar. Você sente uma sensação de prazer. Você tem a sensação do paladar. O paladar ele é orgânico, mas esse movimento orgânico ele te dá uma sensação. Tudo no teu organismo ele te dá um prazer físico e esse prazer ele te leva a uma sensação. A uma sensação. O corpo perispiritual, ele diz aqui que é interessante, ele diz assim que ele é a sede das sensações. O corpo, ele tem um movimento físico. E o corpo perispiritual, ele sente, ele é a sensação. E ele transmite essa sensação para quem? Para o espírito. E aí o espírito pode sim se viciar nessa sensação. Quando a gente diz assim, eu não tenho controle sobre o sexo. O corpo físico, orgânico, ele tem o prazer orgânico, o corpo perispiritual, ele tem a sensação do prazer orgânico e ele transmite esse prazer para quem? Para a mente, para o espírito. E essa mente pode se tornar o quê? Viciada. Porque o espírito é que é o ser pensante. Quem decide tudo é o espírito. Quem é o viciado é o espírito. O espírito, a mente, o ser espiritual, ele pode sim, através das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, também viciar o organismo, prostituir o organismo. Uma dependência química. O corpo ele está dependente. Se você não usar, você vai sentir dor física. É uma dependência química do organismo. Mas quem viciou o organismo? O espírito. Porque ele se viciou em quê? Na sensação daquilo que fez. O meu corpo físico, ele tem uma necessidade, eu preciso me alimentar. É uma necessidade física, orgânica. Quando eu estou me alimentando, dependendo do sabor, do paladar, eu vou sentir uma sensação que eu gostei. Eu gostei dessa sensação de tomar, por exemplo, algo que eu sei que vai me matar, que é refrigerante. É 1 quilo de açúcar em 1 litro de refrigerante. 1 quilo de açúcar. Mas quando eu tomo aquilo, eu não tomo não, né? Mas quando a criatura toma aquilo, o organismo está com sede, né? Aqui em Manaus quente, que só está com sede, toma aquele troço gasoso, cheio de açúcar. E o corpo perispiritual, ele vai registrar o quê? A sensação daquilo. Então, o espírito, que é o ser que escolhe, diz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E isso serve para tudo. Eu preciso alimentar meu corpo, mas eu vicio. Porque aí há um vício também, porque o estômago da gente, o que acontece? Quanto mais alimento você coloca, mais ele o quê? Mais ele dilata. Então, para você ter a sensação de plenitude, você tem que cada vez colocar mais o quê? Alimento. Através do meu livre-arbítrio, eu acabo o quê? Viciando o organismo e também adoecendo o organismo. Então, o corpo perispiritual, ele não se sente pleno pela comida ou pelo sexo. Ele transmite a sensação. Transmite para quem? Para o espírito. Porque o espírito também não está preocupado com a quantidade de comida ou a quantidade de sexo que tu fizeste. É a sensação. Função do sexo, procriar. Se não tiver, a humanidade acaba. Há uma interligação, nada está isolado. Tudo, essa trilogia está junto. O dia que nós conseguirmos olhar para um ser humano e entender que ele é um espírito, perispírito e matéria, nós conseguiríamos tratar muito melhor desse ser humano. Quando a gente fala em perispírito, por exemplo, o que a gente percebeu aqui? Quando ele deu o tiro na cabeça, ficou gravado no corpo perispiritual? Ficou. Porque é um organismo. O perispírito ele não pensa.
O perispírito, ele não decide, ele transmite. Ele capta a sensação e transmite a sensação, mas ele não é um ser pensante, ele é um organismo, ele é um corpo semi-material. Então, se ele não pensa, se ele não tem memória, ele registra, porque é um corpo, está deformado, deu um tiro, as células ali foram destruídas. Beleza. Então, o viciado, o dependente, seja químico ou qualquer outra dependência, quem é o dependente é o espírito. Mas aí, em um novo corpo, como ele é dependente, aquilo está lá, arquivado. Vamos dizer que seja um dependente químico. Só o fato dele usar qualquer substância química aciona a sua dependência. E aí aquilo vem com uma força muito grande. Isso para tudo. Para droga, para sexo, para alimentação, todo e qualquer distúrbio, né? Então aquilo acessa. Quando o espírito já resolveu, né, ele já sofreu, porque normalmente a gente só se liberta de uma dependência depois de muita dor, depois de muito sofrimento. Aí a gente diz, chega, eu não quero mais isso. Recordo, sempre comento isso, o caso de um senhor que eu conheci a família e que ele adquiriu câncer no pulmão por conta de cigarro. Então ele já lá nos seus momentos finais, ele dizia, eu não quero ouvir falar de cigarro. Então a gente percebe, mas ele sofreu muito, então a gente percebe que ele foi necessário sofrer bastante para perceber o quanto o cigarro prejudica. Então talvez essa alma já tenha aprendido e numa próxima encarnação isso não suporta. Por exemplo, eu não suporto nada que tenha álcool, nada, nem sorvete. Eu não gosto do sabor. Então, de duas umas, ou realmente eu nunca me enrolei, ou eu já me enrolei e criei abuso. Não suporto, entendeu? Então, são duas extremidades. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, o perispírito, ele não tem a memória, porque ele não pensa. Mas ele registra. Ele registra. Então, imagina que você foi um fumante. Você destruiu os seus pulmões. Você vai nascer com aquela famosa insuficiência pulmonar. Com dificuldade respiratória. Então você vê que tem pessoas que nascem com problemas cardíacos, tem pessoas que nascem com problemas digestivos seríssimos, sem poder comer. Tem pessoas que nascem com problemas na máquina cerebral, não pode pensar. Não consegue pensar. O que Jesus diz? Todo talento que não foi bem utilizado, o talento ele vai ser o quê? Retirado. Então, o dia que nós entendermos que o nosso corpo físico é um talento espetacular, é um talento espetacular. Então, quando eu estou nascendo com as limitações, é um processo expiatório. Mas ao decorrer da minha encarnação, quando eu destruo o corpo, aí foi um mau uso nessa encarnação. Porque se eu não cuidar bem do meu carrinho, ele vai pifar. Se eu não cuido bem do meu corpinho, ele vai pifar antes da hora. E lembrando que essa memória, ela está no espírito. Olha só, a memória. Porque quando eu falo em memória, eu estou falando de o quê? De corpo ou de mente? Mente. E quem é o perispírito? É a sensação. E quem é a mente? É o espírito. É o ser pensante. Então, memória, lembranças, dependências, isso é o espírito. O corpo perispiritual, ele é a sensação, ele é o intermediário. É como se ele está aqui, vamos supor, a Mita é o corpo, o Wesley é o espírito e eu sou o perispírito. Mita, fala alguma coisa para mim. Oi. Entendestes? Então, ele está naquele movimento ele é o intermediário. Eu gosto dessa palavra. O perispírito é o intermediário. Porque esse corpo físico não tem como atuar no espírito. Ele precisa de um intermediário semimaterial. Então, as sensações, elas são do corpo perispiritual. Aí sim vem as lembranças. Isso para tudo. Por que os espíritos dizem que nós repetimos?
os erros. Porque quando nós estamos frente a frente com a situação, nós temos uma tendência muito grande a repetir. Queria falar dessas lembranças mnemônicas que a Claudinha falou, que é assim, a lei de Deus não é lei punitiva, não é bateu, levou, toma lá, dá cá. É uma lei educativa. Então, é pedagógica. Você traz essas lembranças mnemônicas, é igual no seu DNA. A ciência já sabe que nem toda mulher que tem o gene para câncer de mama, ela vai desenvolver o câncer de mama. Ela tem que ter estilo de vida, ela tem que ter uma postura dentro dela, o estresse, onde ela vive e tudo mais. Então, é um conjunto de situações para isso se desencadear. Eu estou lendo um livro que é assim, Quando o Corpo Diz Não, do Gabor Maté, que ele fala dos casos de mulheres de câncer de mama. E aí ele diz, tinha uma mulher que tinha um nódulo durante anos, e o nódulo dela nunca deu nada. E o dia que uma série de confluências, aí ele faz a história de frente para trás, né? Aí ele vai dizendo, perdeu o marido, situação de estresse, perdeu o emprego, não sabia falar, não sabia pedir ajuda, não tinha rede de apoio e tudo. De repente, de 6 meses, o câncer dela se alastrou. Então, tudo isso influencia. Daí vem o que tem no livro do André Luiz. Quando a lei manda fazer, que faça-se cumprir, quando encontra o trabalhador no bem, é suspenso. Não é, isso não é prova de amizade, isso é da lei. Então é da lei porque ele mesmo, dentro do trabalho dele, ele não acionou, né, os apps, que seja, os códigos de DNA, as memórias mnemônicas, o que seja, para isso ativar. E o fato de estar no teu arquivo, isso não quer dizer que tu estás fadado a fazer o que está no teu arquivo. É por isso que nós temos algo chamado livre-arbítrio. Abre se quiser. E abre se quiser. Na verdade, se deve até abrir para corrigir. Porque ninguém trabalha em cima de máscara. Então, tia, como é que eu posso saber se isso está? É só prestar atenção nas tuas vontades, do que tu andas pensando. Aqueles pensamentos, aquelas coisas que vão surgindo dentro da tua cabecinha, é o que está aí dentro. Não é criação. É o que está aí, não para ser realizado. Eu acho que às vezes há um equívoco muito grande quando se diz, inclusive dentro da psicologia, você tem que assumir o que você quer, você tem que viver o que você quer. Se a gente for assumir e querer viver tudo o que a gente quer, a gente perde uma encarnação. Então eu acho que assumir é reconhecer para mim o que eu sinto, o que eu quero, e dentro disso eu devo trabalhar. Aí entra a evangelização. Então, se eu tenho uma tendência para determinado ponto, que eu sei que não é bom, porque você pode dizer assim, olha, eu tenho vontade, por exemplo, já pensou? De matar, de torturar. E aí, você vai fazer? Não, e uma coisa mais simples, eu tenho vontade de largar tudo e ir embora. Eu tenho vontade de largar tudo e ir embora. Vai fazer, vai complicar. Você está entendendo? Então, se cada pensamento meu, se eu for tentar realizar, eu perco a minha reencarnação. Então, eu tenho que reconhecer, olha, eu penso nisso. Imagina você falar com um pedófilo, o ser humano que idealiza fazer sexo com criança. Você vai dizer o que para ele? Então, estou trazendo coisas extremas, mas tem coisas que também não são legais e que a gente diz, não, vai lá e faça. Então, não é bem assim. Então, eu acho assim, olha, se o pensamento é recorrente, opa, isso é um sinal, isso está dentro de mim. E se está dentro de mim, o que diz Jesus? Ora em secreto teu Pai te escuta e vai te atender. O reino de Deus, ele está onde? Ele também está dentro. Então, tudo que eu tenho que fazer, gente, está aqui dentro. É a mente. Então, se eu tenho uma tendência
Se eu tenho um pensamento recorrente negativo, é hora de conversar com esse pensamento. É hora de eu sentar frente a frente com ele e falar para ele do malefício. Falar que você não quer mais. Então, só que nós falamos com o mundo e abandonamos o nosso altar sagrado. Então, o processo de autoevangelização é conversar consigo. Conversar com as nossas mazelas. Conversar com os nossos comportamentos inadequados. Educá-lo. Como você faz com uma criança? Senta a criança no banquinho e vai conversar. Ninguém vai mudar com um pozinho mágico. Então, aqui a gente está estudando, nós estamos ouvindo e estamos pensando. Você está fazendo um diálogo íntimo com você mesmo. Você está aí verificando alguns valores, alguns comportamentos. Tanto é que vai vindo as imagens na tua cabeça. De repente aqui a gente fala alguma coisa, aciona algo que tu fazes, inadequado. Aí você diz, ai meu Deus, tenho que repensar nisso. Você está conversando com a sua criança interna. Você está conversando com o ser rebelde que está dentro de você. E é assim que tem que ser. Então, às vezes, sabe, gente, a gente acha que é tão difícil. Não. Sabe por que a gente acha que é difícil? Porque é fácil. É tão fácil que a gente diz que é difícil. Custa a gente conversar com a gente mesmo? E os espíritos já disseram, pequenos esforços. Ou seja, sem esforço, mesmo pequeno que seja, e esse trabalho constante, não rola. Vamos parar aqui? Acho que hoje o estudo foi assim, realmente, bem reflexivo, né? Nós pegamos a história aqui do Camilo para a gente repensar na nossa. Então lembra, ninguém está desassociado de nada. Estamos todos o quê? Juntos. Tá bom? Foi bom, gente? Papo gostoso, né? Alguma pergunta? Eu amo essa doutrina, porque é muito bom assim a gente entender tudo isso. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade. Professor, o senhor já está tão quietinho, vem orar para a gente. Pai nosso que estais no céu, na glória da criação, recebe, Senhor, a nossa prece da forja do coração. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia no teu amor. Que a tua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus. Dá-nos hoje, Pai, do celeiro, da tua imensa alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos fira a carne mortal, nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos veja, em teu reino ilimitado, sejas, Pai, glorificado, agora e sempre, assim seja.